Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem nos concedido mais uma vitória, porque só de você e eu, nós estamos aqui, é sinal que o Senhor nos concedeu uma vitória, porque nós somos sustentados pela misericórdia e a graça do Senhor, e quando nós, irmãos, nós estamos de pé, é sinal que o Senhor tem nos sustentado, amém? Eu gostaria de estar meditando um texto da palavra do Senhor com os irmãos. Ele se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Quero agradecer a Deus, irmãos, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado nesta noite, de estar falando no coração dos irmãos e aqueles que também nos ouvirão nesta noite, porque é privilégio para nós, irmãos, nós estamos falando do amor de Deus, falando da sua palavra, e a palavra do Senhor, irmãos, é a revelação do amor dele para com as nossas vidas, amém? Mateus 4, 35. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Amém? Amém. Esse texto, irmãos, ele traz um título, diz assim, ó: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertando-o, disseram-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus, irmãos. Vamos estar fazendo mais uma oração, pedindo a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra. Querido Deus e eterno Pai, nós aqui estamos diante da Sua presença, Pai, com essa palavra, Senhor, que é a palavra vinda de Ti, Pai, que é a palavra que nos sustenta, que é a palavra que nos alimenta, que é a palavra que nos dá força para continuarmos de pé na Tua presença, Deus. Fala aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da maneira que nós entramos, ó Pai. E todos aqueles, ó Pai, que ouvirem, Senhor, essa palavra, Senhor, sejam edificados, fortalecidos, ó Pai, sejam despertados, ó Deus, para ter uma fé, Senhor, diferente em Ti, Pai, para que tudo, Senhor, Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Assim, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Passagem, irmãos, é muito conhecida nas nossas vidas, mas, irmãos, às vezes, como o pastor tem dito aqui, nós temos ouvido muito isso, irmãos. Não basta apenas nós conhecermos a verdade da palavra do Senhor, não basta apenas nós sabermos o que está escrito na palavra do Senhor. O que basta para nós, irmãos, é nós vivermos conforme o que está escrito na palavra do Senhor. É nós praticarmos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E nós, quantas vezes, irmãos, nós deixamos de viver a palavra do Senhor e nos deixamos impressionarmos por dificuldades que vêm na nossa vida, E não é, irmãos, novidade nenhuma. Nós temos dificuldade, nós temos problemas, porque o Senhor nos alertou quando Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, as dificuldades, elas vêm, mas elas passam. Mas a palavra do Senhor nas nossas vidas, irmãos, como o Senhor mesmo disse: passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Mas nós temos, irmãos, que buscar vivermos a palavra do Senhor nas nossas vidas, né? Às vezes se levantam ventos sobre as nossas vidas, irmãos, e nós começamos a duvidar da presença do Senhor no nosso meio. Isso, irmãos, não é viver de acordo com a palavra. A palavra, irmãos, ela nos diz que o justo viverá da fé. E o que é a fé, irmãos? A fé nada mais é de que uma situação dessa é você olhar para o problema, mas não ver o problema, ver a solução do problema. Porque certamente, irmãos, o nosso Deus, Ele nunca é pego de surpresa em sentido nenhum. Aleluia. Quando Jesus, irmãos, Ele entrou nesse barco com os seus discípulos, será que Ele não sabia desse vento? Será que Ele não tinha plena convicção, certeza de que esse vento se levantaria? Será que Ele não sabia que ia haver uma tempestade? Logicamente que Ele sabia, irmãos. Logicamente que Ele tinha convicção disso. Mas o Senhor, irmãos, muitas vezes Ele permite situações nas nossas vidas para provar a nossa fé, provar o quanto nós estamos crendo verdadeiramente no poder dele, porque poder Ele tem, né? Nós, como a gente já falou, né, irmãos, nós muitas vezes citamos versículos da palavra do Senhor de cor na nossa vida, mas na hora de vivermos aquilo que nós citamos, nós fracassamos. Fracassamos por quê, irmãos? Por causa da dúvida, por causa de nós não estarmos, como a palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para os problemas, irmãos, para os problemas que acontecem, pelo vento que se levanta, e esquecemos que ao nosso lado, o nosso Jesus, Aleluia. Ele está pronto para nos socorrer, Ele está pronto para nos ajudar. Irmãos, nós vamos entender Louvado uma seja coisa: o nome de Jesus. o tempo do Senhor agir, irmãos, é dele. Aleluia. Quantas vezes nós Espírito estamos Santo. buscando ao Senhor por uma solução, irmãos, e parece que nós estamos falando ao vento, Glória a Deus. mas não é dessa forma, irmãos. O Senhor está ouvindo o nosso clamor, o Senhor está ouvindo a sua, Ele sabe da sua necessidade, Ele já sabia antes de você entrar no problema, Ele já sabia o que ia acontecer, mas Ele já tinha a solução pronta. Mas nós precisamos confiar nisso, irmãos. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está a postos para nos socorrer, a postos para nos ajudar. E o que faz, irmãos, muitas vezes, nós acharmos que o nosso Deus não está atento aos nossos problemas, é as dúvidas que vêm quando nós começamos a olhar para o problema. Quando nós começamos a olhar para os problemas, irmão, nós começamos a duvidar de Deus, entra a dúvida no nosso coração, e quando entra a dúvida, irmão, aí o Senhor não age. O Senhor age quando você coloca nele toda a confiança, toda a certeza de que na hora certa o Senhor vai entrar com a providência. A tempestade, ela não vai te derrubar, ela não vai te matar. A tempestade, irmãos, muitas vezes na nossa vida, ela vem para nos fortalecer, para nos edificar, para nos dar paciência, para nos dar, renovar a nossa esperança. Nós temos que crer dessa forma, irmãos, que tudo que é vindo na nossa vida, o Senhor sabe, o Senhor, permissão do Senhor. Se é permissão do Senhor, irmãos, Ele está no controle. Se Ele está no controle, nada vai te derrotar, nada vai te derrubar. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, se Davi, quando ele foi enfrentar aquele gigante, ele olhasse para o gigante, certamente ele não teria ânimo para enfrentar aquele gigante. Mas o que ele estava vendo? Ele estava vendo o Senhor. Ele não viu o gigante, ele viu o Senhor e viu a afronta que o gigante fez. Não foi contra ele nem contra Israel, foi contra o Senhor. Então o que acontece, irmãos? Quando é assim, o Senhor entra na batalha. E se o Senhor te comprou, se o Senhor me comprou,
se nós pertencemos ao Senhor, irmãos, será que nós achamos que o Senhor vai deixar que nós sejamos derrotados? Não vai. Não vai, porque nós somos propriedade do Senhor. Então não há tempestade, não há vento que possa te derrubar. Se você estiver firmado no Senhor, se você estiver confiando no Senhor, se você estiver com a sua fé posta no Senhor, né? E nós precisamos de uma fé, irmãos, de qualidade, como o Senhor falou, né? Se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: lança-te daqui, e isso acontecerá. Aleluia. Mas o que é isso, irmãos? Às vezes a gente fala dessa fé como um grão de mostarda. Nós falamos que o grão de mostarda é pequeno, por isso que Jesus está falando isso. Não é isso, não. É a qualidade desse grão de mostarda. Ele pode ficar tempos e tempos, mas ele não se desfaz. Isso é qualidade, irmãos. E Jesus quer, Deus quer de nós uma fé de qualidade. Uma fé que ela age em situações fáceis, mas também age em situação difícil. É isso que Deus quer de mim, de você, de nós, que nós colocamos em prática uma fé de qualidade. Olhamos para o problema, mas não vemos o problema, vemos a solução, porque o Senhor tem solução, Jesus, tem solução para todo problema, porque senão não estaria escrito na sua palavra: agindo eu, quem impedirá? Então não tem impedimento para o Senhor, não tem barreira, não tem tempestade, não tem vento, não tem água que vá te afogar, porque o Senhor está no controle, o Senhor está no barco. Você está no barco da vida e o Senhor está com você no barco. Se você está achando que o Senhor não está preocupado, tire isso da sua cabeça. Isso são pensamentos de dúvida. Mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor está no barco e Ele está atento. E na hora certa Ele vai repreender esse vento, essa tempestade, essa luta que você está passando, né? Eu não sei, irmãos, a sua dificuldade, eu não sei a sua luta, mas o nosso Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus que cuida de nós, Ele sabe. E Ele sabe o momento certo de entrar com a providência. O que Ele está esperando de nós, irmãos, é que nós coloquemos nele a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, porque o salmista diz, né, irmãos, no Salmo 40: esperei pacientemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Veja bem, irmãos, esse esperei com paciência no Senhor, nós temos que entender, irmãos, que isso muitas vezes é demorado para acontecer, porque o tempo é do Senhor, não é nosso. Então, é isso que o Senhor quer. Quando Ele provar a sua fé, quando Ele permitir uma dificuldade, que você continue com a sua fé firmada nele, esperando o momento dele agir, o momento dele repreender a tempestade, porque Ele vai repreender. O vento vai passar, a dificuldade vai passar, e você vai continuar de pé, se você estiver confiando nele, colocando a sua confiança nele. É porque o vento se levanta, irmão, a tempestade se levanta, mas ao nosso lado temos um Deus que nos protege, que nos guarda. Por quê? Porque Ele comprou-nos com alto preço. Ele nos resgatou de uma vida miserável e nos colocou numa posição de destaque. Então Ele não vai permitir que eu e você sejamos derrubados por uma tempestade qualquer. Então, se você está passando por um grande vento, por uma grande tempestade, não olhe para a tempestade, olhe para Jesus, olhe para Ele, confia nele, continua confiando nele, porque Ele não está dormindo, Ele não está dormindo. A Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila e nem dorme. Ele está atento 24 horas para ouvir, para te socorrer, para entrar com a providência. Só que, como eu falei, o tempo é dele, o agir é dele. Ele quer que nós continuamos confiando nele, continuamos esperando nele, porque
certamente o socorro virá, porque ele diz, a sua palavra diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Certamente, irmãos, se ele ainda não te entrou com socorro, é porque ainda dá para você, ainda dá para você continuar se esforçando um pouco mais, porque na hora que você não tiver mais solução, ele entra com a resposta, ele entra com a solução, porque às vezes nós, por qualquer motivo, irmãos, nós duvidamos do Senhor, mas o Senhor, irmãos, ele não quer dessa forma, ele quer que você e eu, nós confiamos nele. Quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, irmãos, nós colocamos a nossa vida na mão de alguém que pode cuidar. E ele também, ele é dono da nossa vida. Ele sabe o momento certo. Ele conhece você, ele me conhece antes que nós tivéssemos nascido. E ele conhece a nossa vida depois que nós já não estamos mais aqui. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Então não há motivo para nós ficarmos desesperados, como os discípulos aqui ficaram, né? Como diz aqui, né, o versículo 39. E ele despertando, 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Irmãos, isso aqui, irmãos, nós não podemos fazer esse tipo de questionamento com o nosso Deus. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor, Ele nunca nos desampara, Ele nunca está desatento àquilo que você está passando. Está difícil, mas o Senhor sabe até onde você pode ir. Está complicado, o vento está forte, mas certamente que ainda dá para você suportar, porque a hora que não der mais, irmão, o Senhor vai estender a sua mão e vai te socorrer, como aconteceu com Pedro. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: se é o Senhor, manda-te que eu vá ao teu encontro. E o Senhor disse: vem. Enquanto, irmãos, ele estava focado em Jesus, enquanto a sua fé era certa, enquanto não havia dúvida, ele caminhou sobre as águas. A hora que entrou a dúvida, irmãos, a hora que ele olhou para as ondas, a hora que ele olhou para o mar, entrou a dúvida no coração, e aí ele estava se afundando. Mas o que aconteceu? Jesus estendeu a mão e o socorreu. É assim, dessa forma que o Senhor faz. Mas Ele não quer que nós duvidemos, Ele quer que nós confiemos nele. E essas coisas que nós vemos, irmãos, que essa questão de Pedro, é para nós aprendermos que se o Senhor mandar nós caminharmos sobre as águas, pode caminhar, mas olhe para Ele, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para o Senhor, e você vai caminhar sobre as águas, e você vai passar pela tempestade, e você vai passar pelo vento, e você vai chegar lá na frente, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor passou com você. Você vai olhar para trás: como eu consegui passar por essa tempestade? Porque o Senhor estava comigo, porque o Senhor era comigo, porque o Senhor estendeu a sua mão e me socorreu na hora que eu não tinha mais força. Então, se nós fizermos dessa forma, certamente nós vamos vencer. Nós não podemos duvidar, né? Nós não podemos achar que a dificuldade é grande demais. Para mim, para você para nós a dificuldade é grande, mas para o Senhor, para o nosso Deus, ela não representa nada. O Senhor disse assim, sem mim nada poderei fazer. Então, se você está achando que a dificuldade é grande para você, você está certo. Se você acha que não dá para você, você está certo. Mas tem uma coisa: você tem ao seu lado alguém que pode todas as coisas. Você tem ao seu lado um Deus que Ele está pronto para estender a mão na hora exata. Na hora exata, irmãos. O Senhor não chega nunca nem adiantado nem atrasado. Na hora exata, na hora certa, o Senhor vem e você vai ser socorrido, e você vai ser ajudado, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, irmãos,
A hora que chegar a hora do Senhor repreender a tempestade que está na sua vida, Ele vai repreender. Momento certo, no momento que Ele tem já determinado, Ele vai repreender o vento, a tempestade, e você vai sair vitorioso, porque é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor diz que, a sua palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, irmãos, nós somos mais do que vencedores porque o Senhor é conosco, porque o Senhor tem prazer em nos socorrer, em nos ajudar. Então, se você e eu, nós estamos passando por uma grande tempestade, pode confiar, tenha certeza que o Senhor, Ele vai socorrer você no momento certo. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou porque são tão medrosos? Às vezes, irmãos, nós passamos por situações assim, né? O medo nos faz duvidar. Mas, irmãos, eu glorifico a Deus, porque o nosso Deus, irmãos, Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos pobres. Ele sabe que nós somos falhos. Mas Ele quer nos fortalecer, Ele quer tirar de nós esse medo, essa dúvida, e aumentar-nos, acrescentar em nós a fé. Mas isso depende de nós. A Bíblia diz que aquele que tem falta de fé, peça a Deus, porque Ele que dá, e Ele te dá a fé. Se está faltando, irmãos, nós temos que fazer como aquele homem que foi procurar Jesus, quando os discípulos não puderam expulsar os demônios que estavam naquele jovem, né? Aí Jesus, o que Jesus falou para ele? Você crê que eu posso fazer isso? Ele disse: eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. Muitas vezes, irmãos, nós temos mostrado que a nossa fé tem sido falha, a nossa fé tem sido de pouca qualidade, mas o Senhor está aí, irmãos, o Senhor está conosco para nos dar a fé, para nos acrescentar a fé, para nos fortalecer, para nos garantir a vitória. Uma vez que nós estamos, como a gente cantou aqui, né, irmãos? O segredo da nossa vitória está em nós estarmos em contato com o Senhor, ligados a Ele, em comunhão com Ele. E de que forma nós fazemos isso, irmãos? Como a gente já falou, né? Vivendo aquilo que nós temos conhecido. Porque não basta nós conhecermos, simplesmente, nós temos é que viver aquilo que temos conhecido. Então, como aqui, irmãos, a palavra diz, né? Para que nós não sejamos tímidos ou medrosos. Nós temos que aprender com isso, irmãos, e deixar a timidez, deixar o medo, e pedir que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos, quando a tempestade vier, nós temos fé o suficiente para olhar para Cristo e deixar a dificuldade de lado, porque certamente nós vamos alcançar a vitória. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali, irmãos, talvez eles não tinham o profundo conhecimento de que Jesus poderia fazer. Nós hoje, irmãos, temos o privilégio de saber que temos um Deus que pode tudo isso. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. Então, se você está passando por uma tempestade, o Senhor está no controle dessa tempestade. O Senhor está, Ele não perdeu o controle. Ele não perde o controle de nada. Nós podemos nos sentir afligidos, abatidos, achando que não tem jeito, não dá, mas se nós deixarmos essa dúvida e olharmos para Cristo, você vai ver, tem jeito, tem solução, dá, nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está nos sustentando, né? Então, que nós possamos, irmãos, ter convicção de que temos um Deus que pode todas as coisas, que está no controle da natureza, está no controle da nossa vida, Ele é o dono da nossa vida, Ele sabe tudo que nós passamos, né? E se a tempestade vem,
é para você ser fortalecido. Não é para você, não é para a morte, é para a sua edificação, é para o seu crescimento. Porque aos Romanos Paulo diz, que nós temos que nos gloriar na tribulação, porque a tribulação, a dificuldade, a luta, ela traz para nós fortalecimento, ela traz para nós crescimento, ela aumenta a nossa fé, ela aumenta a nossa esperança, ela não nos derruba, mas sim nos coloca de pé diante de Deus, E nós, irmãos, temos que confiar dessa forma, porque o nosso Deus, Ele sempre está ao nosso lado. Aqui no Salmo 107, irmãos, versículo 23 ao 30, diz assim, Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete de angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaziam-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao profundo, ao porto desejado. Então, irmãos, o Senhor, Ele é tudo isso aqui. O 28 que diz assim, irmãos: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Nós temos que crer, irmãos, confiar no Senhor, clamar a Deus na nossa angústia, na nossa dificuldade, na nossa tribulação, e Ele vai nos livrar da angústia que está no nosso coração. Porque o salmista diz lá no Salmo 37, irmãos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. E certamente é assim, irmãos, certamente é assim, mas nós temos que viver desta forma. Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor, nosso caminho ao Senhor, mas não podemos esquecer que nós temos que confiar nele. Nós temos que nos entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito, nos render ao Senhor e confiar nele, porque certamente Ele tem socorro para as nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo, irmãos, possa continuar falando aos nossos corações, e que nós possamos, irmãos, praticar, viver a nossa fé, viver a nossa esperança, sabendo que o nosso Deus, Ele nunca está desatento aos nossos problemas. Amém? Eu gostaria de estar orando mais uma vez a Deus, agradecendo a Deus. Gostaria que Deus colocasse de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra, Senhor, vem nos acalmar, vem nos dizer, Senhor, que a tempestade, o vento, as águas não vão nos submergir, não vão nos sufocar, porque nós temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que está a postos para nos socorrer. Por isso, Deus, eu sou grato a Ti, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Agora, Senhor, nos ajuda, Pai, a colocar em prática, Pai, tudo aquilo que ouvimos e falamos nesta noite, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser vitoriosos, ó Pai, confiando em Ti, Pai, com a nossa vida, a nossa confiança, a nossa fé depositada em Ti, Pai, para que possamos, lá na frente, Senhor, cantar o hino da vitória e que o Teu nome tudo venha a ser glorificado, ó Pai. Por isso, Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos todos juntos: amém. Se Deus é por nós, quem será por nós? Agindo Deus, quem